Oi! Vamos começar hoje o nosso terceiro episódio do podcast Papo de Cerimonialista. Gostaria primeiramente de agradecer os meus parceiros que estão aqui junto comigo. Anderson Mota, videomaker, Marina Fagundes, storymaker. E gostaria também de agradecer a presença hoje da Kelly, da Conceito Decor. Ela que já está há mais de 20 anos no mercado. Kelly, muito obrigada por ter aceitado vir fazer esse bate-papo com a gente. É um prazer ter você aqui. E conta para nós como é trabalhar há mais de 20 anos com decoração. Oi, Mai, tudo bem? Gostaria de te agradecer pela oportunidade de estar aqui presente, compartilhando um pouquinho, né, dessa minha experiência em tantos anos nesse ramo de eventos, né? Então, eu sou a Kelly, sou responsável pela empresa Conceito Decor e eu vivo isso desde os meus 13 anos, né? Então, a minha vida inteira, a empresa começou com a minha mãe e foram 25 anos e eu já estou aí há muito tempo à frente, uns 10 anos mais ou menos, à frente de tudo, né? Dando a minha cara, o meu jeitinho, a minha personalidade. Então, é muito bacana, né? A gente realiza sonhos, a gente trabalha com momentos felizes das pessoas. E isso é muito gratificante, né? Com toda certeza, hoje o nosso papo não vai ser só sobre decoração. Às vezes as pessoas têm esse pensamento que é só uma decoração, mas ela vai muito além do que só uma decoração. A gente acaba realizando sonhos nesse momento, né, Kelly? E para ti, o que significa realizar o sonho de uma noiva, de uma debutante que sonha tanto por aquele dia? Nossa, é uma baita responsabilidade, porque eu sempre me coloco no lugar, né, do cliente, que a gente escuta as histórias, que quando chega um casal, por exemplo, fazer um orçamento de um casamento, não tem só o casal, é toda uma família se dedicando há anos, né, trabalhando, lutando, guardando dinheiro para realizar aquele sonho. Então, a gente acompanha toda essa trajetória, né, os 15 anos também, muitas famílias já começam ali, nos 10 anos da menina, já começam a guardar dinheiro para a festa de 15 anos. Então, é algo realmente muito gratificante e não tem como eu te explicar em palavras o sentimento que é para mim poder ser a responsável em realizar esse dia tão especial, esse momento tão especial. Decoração não é só uma florzinha, não é só imobiliário, decoração vai muito além. A noiva sonhou em fazer o casamento, eu quero que a Kelly da Conceito Decor faça o meu casamento. Como a gente dá início a essa preparação, Kelly? Então, quando o cliente entra em contato comigo, normalmente pelo WhatsApp, né, que hoje essa tecnologia facilita muito. Eu já tento buscar o máximo de informações possíveis. Primeira coisa, data local, quantidade de convidados. E aí, a partir daí, a gente vai conseguindo avaliar, né? Ah, você tem referência? Já tem alguma expectativa para esse grande dia? Então, é aí que começa um orçamento. Aí, a partir das informações que a cliente passa, a gente vai avaliar o espaço também, se vai comportar o número de convidados com a quantidade de decoração que ela tem a expectativa, né? Então, normalmente é assim que funciona. Eu começo esse orçamento, anexo várias fotos, usando as imagens como referência, e aí a gente vai gerar o valor. E aí é que o bicho pega, né? Porque, normalmente, as clientes têm um sonho e, às vezes, o orçamento acaba ficando um pouco fora e a gente começa a ajustar até chegar num valor que ficou bom. Ficou bom esse valor, a gente vai fechar o contrato, fica tudo formalizado, o cliente tem total segurança de tudo que ele fechou. E aí, depois, mais para frente, é que a gente vai fazendo as definições, as escolhas, né? Que o cliente que escolhe tudo. Qual é a cor da toalha, o que vai combinar melhor naquele espaço, o que tem mais tendência, sabe? Tudo é escolhido com o passar do tempo. E como lidar com uma noiva ansiosa? Porque a gente sabe, Kelly, que a gente tem noivas que às vezes deixam para cima da hora, mas tem noivas que vêm conversar contigo, né? Faltando 2 anos para o casamento. E como lidar com essas noivas? Vou ser sincera. Minhas noivinhas de plantão que me desculpem, mas chega num ponto assim que tem algumas que dá vontade de pegar ela assim, ó. Calma, sossega, confia no teu profissional. Porque a pessoa está 2 anos organizando um casamento, vamos supor, né? Que hoje a nossa maior quantidade de eventos são casamentos. Então, eu lido mais com noivas.
E 2 anos antes é o tempo ideal, claro, porque a pessoa vai ter tempo para se organizar, para poder, né, se planejar e tudo mais, ter os melhores fornecedores, mas a expectativa fica muito grande, sabe? Então, a noiva, ela muda de ideia muitas vezes, e aí chega num ponto que ela já não sabe mais o que ela quer, porque ela já viu de tudo. Até porque hoje a gente tem um Pinterest, né, Kelly? Nossa. Ele ajuda muito, mas ele atrapalha também? Atrapalha sim, porque o chat GPT também está me atrapalhando muito. Hoje em dia, tu pode ir lá e colocar a referência que vocês querem, eles montam já a decoração, né? A inteligência é algo maravilhoso, né? Que a gente consegue usar a nosso favor, só que dá uma certa frustração nas noivas, né? Porque ali no papel, como se diz, e na internet tu consegue tudo, mas na hora de executar nem sempre é assim. Então, o Pinterest é uma ferramenta maravilhosa que eu particularmente amo e uso, porém tem essa questão de a noiva às vezes imaginar que vai ficar igual tá ali. Só que eu sou muito sincera, sabe, Mai? Não adianta a gente iludir o cliente. Ah, não, vai ficar igual isso daqui. Não, essa é uma base, é uma referência. O teu casamento, ele é uma criação. Isso daqui é apenas uma expectativa, né? Em cima disso daqui que a gente vai poder criar realmente o evento. Porque tu imagina só que graça que teria tu abrir o Pinterest, tu ver o teu casamento lá já pronto. Não tem, cadê a tua personalidade? Cadê as tuas características, entendeu? Isso tem que estar presente em tudo no casamento. Eu sempre converso com as minhas noivas a respeito disso e eu sempre digo, o bacana e o legal, a gente tem muito aquele pensamento, será que os convidados vão gostar? A gente faz algo pensando nos convidados, mas a gente tem que pensar nos noivos. Exato. A gente tem que pensar na essência deles, porque é tão especial tu entrar naquele local e por mínimo que seja um canto que eles fazem, mas que tu olha e tu diz, nossa, como tem a cara daquele casal. E eu vou te relatar uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás. A noiva, ela foi por essas modinhas, né? Uhum. Ela queria muito, o sonho dela era rosas vermelhas. Só que a noiva, sabe aquela pessoa meiga, delicada? Uhum. Quando ela me falou que ela queria rosas vermelhas, tudo bem. Eu entendi ali, aceitei. Dei lá na frente, quando a gente foi fazer a reunião de detalhes, que costuma ser 2, 3 meses antes do evento, eu fui sincera com ela e falei, eu não vou relembrar o nome dela, mas eu falei, olha, eu como tua decoradora, eu preciso te dizer, essa decoração que tu está escolhendo não tem nada a ver contigo. É uma decoração muito ousada, uma decoração de muito glamour, e você é uma pessoa extremamente delicada, meiga, romântica. Porque o próprio noivo comentou que ela era romântica, né? Então, assim, eu consegui mostrar isso para ela a tempo. E depois ela me agradeceu. Ela disse, Kelly, muito obrigada pelo teu olhar, pelo teu cuidado. Porque eu teria escolhido aquela decoração porque eu fui na onda das minhas amigas. E aí ia chegar no dia, eu ia odiar, porque eu não ia me identificar dentro da minha própria festa. E isso é assim, desde de um cardápio. Quando a pessoa vai escolher um cardápio, tem que ser o que os noivos gostam, não que, né, uma coisa que às vezes não tem nada a ver com eles. Tem que fazer sentido. Eu sempre deixo esse ponto para os noivos, porque eu fui uma noiva, tive o prazer de há 4 anos atrás casar, e a Kelly foi minha decoradora, então... Foi uma noiva linda. A Kelly é maravilhosa, ela sabe o carinho, o amor que eu tenho por ela, porque ela sabe, né, Kelly? É recíproco, né? A gratidão que eu tenho por você, e a nossa amizade de lá para cá, ela só cresceu, e hoje estamos nesses caminhos. Nos mesmos caminhos, né? Exatamente. E eu sempre gosto de frisar isso com os noivos, com os meus contratantes, a respeito disso, porque o nosso casamento foi a nossa essência. Meu marido, ele é gaúcho, e a gente fez um canto do chimarrão, que tinha cuia, tinha água quente, tinha erva. A gente fez um bar também, a gente montou um bar, lembra, Kelly? Bolichos. Bochichos. Que eu não sabia o que significava, daí eu fui olhar. E daí a gente colocou, meu marido, ele é músico também, então a gente colocou ali o baixo, então... Era algo que representava nós, que tinha a nossa essência, e os convidados chegaram, eles olharam para o casamento, eles diziam, tem a cara de vocês. Então, acho isso muito bacana, a gente deixar isso bem frisado. Que eu sei que a gente pensa no Pinterest, a gente quer agradar os convidados também, mas façam com a sua essência, com o seu coração, com o que vocês dois gostam, o que vocês dois querem para vocês, né? Deixem isso representar no dia do casamento, né? Que é um dia único, é um dia que não tem como voltar.
Um evento, uma festa, a gente não tem como parar, não é igual uma construção, que tu pode parar de erguer a parede agora e continuar. Não, aquele dia não volta, aquela noite não volta, ela precisa ser impecável. Ela é única. E as fotos, depois a filmagem fica de recordação. E esse é o legal, daqui a 10 anos você olhar e você ver, nossa, tinha nossa cara. Exato. Tinha a nossa essência, vamos mostrar pro filho, pros netos. Ó, do vovô e da vovó, mas tinha a nossa cara, E até porque são fases também, né? Às vezes, daqui 10 anos, aquilo ali não fez mais sentido. Talvez mudou, as pessoas mudam, né? Mas naquele momento ficou eternizado. E é bem bacana. Isso é muito legal. E deixa eu ver contigo, Kelly, a respeito de decoração. Qual a diferença de uma decoração comum para uma decoração mais pensada? Então, uma decoração mais comum, a gente fala que é o tradicional, é aquele padrão. Um hall de entrada, com umas lembrancinhas, uma mesa de doces mais básica, né? Com as flores ali, as mesas dos convidados, com a toalha, com a rancho, com a cadeira, a mesa para o buffet, mesa da família. Quando é um casamento mais pensado, mais detalhado, ele já tem toda essa questão de identidade por trás, né? Hoje se usa muito toda a parte do monograma do casal, que a gente pode estar utilizando na identidade visual. Hoje temos muitas festas temáticas, né? Então, quando é uma decoração nesse perfil, é outra proposta. E a gente também tem muito a questão dos personalizados mesmo, o casal, às vezes que é algo exclusivo, que a gente precisa ir lá executar, a gente precisa estar produzindo, né? Então, é algo totalmente diferente, né? Uma decoração padrão que tu encontra em qualquer lugar e uma decoração mais exclusiva, mais pensada, assim, uma forração com uma cor específica, onde o cliente tem essa possibilidade, né? Quando tu tá fazendo um projeto de uma decoração, cada detalhe é importante. A gente tem que avaliar uma iluminação. É um cliente que está disposto realmente a fazer um investimento a mais. E quando é uma decoração mais tradicional, mais básica, não tem isso. É aquele básico, tu chega lá, tu montou e deu, sabe? Então, tem muita diferença por trás. E uma decoração de cerimônia para uma decoração de recepção, qual a diferença? Vamos ver. Por exemplo, a igreja hoje, a igreja católica principalmente, tem muitas regras, né? A gente precisa sempre estar se atualizando. Então, a igreja hoje é um básico. Normalmente, 2 arranjos no altar, né? Vamos usar aqui até como exemplo a nossa matriz de Santo Amaro. 2 arranjos no altar. E no corredor também eles pedem que nada atrapalhe, porque a gente tem todo o cortejo, tem que avaliar o vestido da noiva também. Muitas noivas usam aqueles vestidos maiores para não atrapalhar e derrubar a decoração. Um ponto que eu sempre, assim, eu sugiro muito, que faz muita diferença, é o arco no início do corredor. Ou 2 arranjos bem bonitos, porque todas as fotos do cortejo são feitas viradas para a porta, né? A entrada dos padrinhos, a entrada do noivo com os pais, a entrada da noiva, então ali precisa. Então a decoração da igreja normalmente é assim, mais básica mesmo, porque são regras. Aí quando tu casar ao ar livre, daí tu já pode extrapolar um pouco mais, né? Tipo, tu pode criar um arco em formato de S, o negócio caindo, mas na igreja tu precisa ter esses cuidados, né? E já que estamos em um ar livre, em decoração ao ar livre, como trabalhar com o plano B no ar livre? Porque ao mesmo tempo que pode estar um dia lindo, um dia de sol, um dia maravilhoso, pode vir a chuva. E como lidar com esse momento? A equipe, como vocês estão preparados? Primeiro ponto, quando a cliente chega até mim, eu já deixo ela muito pé no chão. Temos que sempre ter o plano B. Por mais que a gente não goste de gastar energia com o plano B, precisa, né? Então, a gente vai avaliando a previsão do tempo, vamos acompanhando, que hoje tem, né, essas ferramentas que a gente consegue ter uma previsão certa. Então, se tiver o risco de chuva e o espaço onde vai ser o evento não comportar a cerimônia dentro, é preciso alugar uma tenda. E daí é um serviço que o cliente aluga ali mais perto, né? Tem as empresas que fazem essa reserva, uma pré-reserva, e aí no dia tu vê se vai precisar ou não. Então, o cliente ele tem que estar com essa mente muito aberta para aceitar. Tem algumas noivas que ficam muito histéricas, que choram, que fazem até simpatia, né, do ovo no telhado. Só que assim, gente, é algo que é muito maior, não depende de mim, não depende de você, é algo muito maior. Então, a pessoa que escolhe o ar livre tem que estar com a mente muito aberta. E esse final de semana, por exemplo, vai acontecer, né? Temos previsão de chuva, cerimônia é num deck,
Então, já foi contratado tenda, daí essa tenda vai ser toda decorada, né? A gente não vai deixar ela... Que nem toda tenda é bonita. Então, a gente vai decorar ela, vai deixar ela bem bonita para não perder a essência, que é o sonho, né, da nossa cliente, casar naquele ambiente, naquele local. Então, a gente vai fazer de tudo para que possa ser melhor possível. E a minha equipe está bem preparada, né? A minha equipe já é acostumada com isso. Já aconteceu situação de a noiva não ter tenda e chegar, a gente ficou lá de plantão, chegar na hora, a gente ter que remontar dentro do espaço, então a gente carrega a cadeira para cá, carrega para lá. Então, tudo isso é conversado com antecedência com a cerimonial e deixar tudo alinhado. A cerimonial e a decoração tem algo bem importante num evento, né, Kelly? Sim. As duas conseguirem, ou às vezes pode ser cerimonial na parte do masculino também, os dois conversarem e saberem lidar também com essa situação, né? Os profissionais precisam estar muito alinhados, né? É legal ter uma troca, uma conversa, porque eu sempre digo que o cerimonial é que vai dar o aval final. No dia ali, a noiva ela tem que estar confiante das decisões que vão ser tomadas. Então, a gente tem que estar realmente numa sintonia bacana, legal, para que tudo aconteça. Tem que acontecer, não importa, né? Então, aí a gente juntos vai avaliando. Normalmente, se a cerimônia do casamento é às 3 ou às 4, a gente monta a cerimônia meio-dia, porque a gente espera o máximo possível para ver o que vai acontecer, né? Então, meio-dia a gente começa a montagem ali de todo o altar, de tudo mais, porque logo também já começa a chegar os profissionais para começar a fazer as cenas e tudo mais. Então, com certeza é muito importante essa conversa, né? Esse alinhamento da equipe. E já aconteceu de vocês estarem com a cerimônia toda pronta e começar a chover? Já aconteceu e atrasou meia hora, porque sorte que eram poucos convidados. Aí o pessoal se recuou, né? E aí foi só uma pancada, como se diz. A gente secou todas as cadeiras. A gente estava de plantão nesse dia. Nem sempre a gente está, porque tudo isso, como eu falei, tem que ser conversado, né? A gente estava lá, secamos todas as cadeiras, logo depois abriu o sol e conseguiram realizar o sonho. Mas também já aconteceu outras vezes que a gente não estava lá, e daí foi a equipe de cerimonial, o pessoal de garçom, que fez esse serviço de secar as cadeiras ou de remanejar a cerimônia, né? E qual é o erro que as pessoas entendem sobre decoração? Por exemplo, vamos ver se eu vou conseguir responder a tua pergunta. Um erro que muitas vezes acontece é o cliente vai lá, aluga um espaço, né? E não tem nenhum tipo de direcionamento, não conversou às vezes com uma cerimonial, não conversou com uma decoradora, não tem noção do que quer. Foi lá e alugou um espaço. E é um espaço enorme, um espaço que requer muita decoração. E aí, o que vai acontecer? Vai ter que ter um investimento maior. Mas, às vezes, aquele cliente não estava disposto a investir esse valor. Então, aí já está um erro. Primeiro passo que precisa acontecer do cliente, precisa contratar um bom profissional para poder auxiliar. Outro ponto, quando o cliente quer tudo e o salão não comporta. Eu não tenho como aumentar o salão. O que eu vou fazer? Eu preciso comportar todos os convidados, eu preciso deixar a pista de dança, circulação, hall de entrada, enfim, aí vem um 360, daí vem uma cabine, daí vem um totem de fotos. Não tenho nada contra isso, tá, gente? Eu adoro. Mas é que tudo isso toma espaço. Então, antes do cliente contratar, ele precisa perguntar para o profissional, para que a gente possa estar em sintonia para não acontecer erros, porque a gente não quer que seja uma coisa negativa, pesada, chata. A gente quer que seja um dia maravilhoso, que vocês aproveitem, que seja tudo impecável. Só que tem que ter essa conversa, a gente não pode ter surpresas, né? Tem que ter todo um planejamento. Com certeza. Não é só chegar lá e convidar ou contratar, tem que realmente ter todo o planejamento. Vou até te dar um exemplo. Às vezes acontece de, tipo, na véspera do evento, o cliente, eu quero botar mais uma mesa. É só 10 cadeirinhas. Só que assim, gente, uma mesa de 10 lugares, redonda, vou usar como exemplo, ela ocupa pelo menos 3 por 3. Então, às vezes, é aquele espaço que eu tinha. E aí, o que faz? Só que o cliente não tem como desconvidar, porque está na véspera do casamento. Então, assim, isso dá uma dor de cabeça gigante para a decoração. Porque aí, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? O cliente contratou, vamos supor, um lounge. Eu vou ter que jogar um lounge lá para um outro canto, ou às vezes até reduzir ele para poder comportar os convidados. Então, não é uma culpa minha. É um erro do cliente que convidou mais pessoas do que o salão comportava.
Por isso, o alinhamento das equipes, equipe de cerimonial, decoração, cliente. A equipe de cerimonial e a decoração sempre tem que andar muito alinhada, Muito, né, Kelly? muito. Tu já teve algum problema a respeito disso? Já. Cerimonial, hoje a gente tem uma baita demanda aí no mercado, tem muitas cerimoniais, muitas boas profissionais, mas também tem gente muito ruim. Me desculpem aí quem está me assistindo, mas é a verdade. Hoje tem muita gente assim que chega só no dia do evento, que não acompanhou o planejamento, que não está sabendo de nada, sabe? E aí, cara, o que a gente faz? Eu tento contato, fulana, tá acontecendo isso. Eu vou chegar só 2 horas antes do evento. Pode resolver como tu quiser. Aí cabe a mim uma responsabilidade que não é minha, porque eu não posso tomar essa decisão. Porque eu tô ali para fazer meu serviço, eu quero fazer meu serviço. Só que eu não posso tomar uma decisão, eu precisaria da presença desse profissional, né? Então, é um ponto, hoje tem gente cobrando muito barato, a gente sabe, cerimonial é meio que tá fazendo leilão já. Então, gente, tem que ser uma pessoa, assim, busquem informações, referências, sabe? Não saiam catando qualquer uma da internet. Porque, às vezes, pode dar um baita de uma dor de cabeça, um baita de um erro no dia mais importante da vida de vocês. Eu falo por experiência de várias situações que eu já passei nesses 20 anos. Eu ia falar 20 anos, então tu já deve ter conhecido algum profissional, né, Kelly? Gente, assim, de chegar na semana do evento, simplesmente a profissional sumir, a profissional não fazer o pagamento dos fornecedores, sabe? Chegar no dia do evento, mandar outra pessoa, a pessoa chegava lá, não sabia nem o que ia fazer. Eu já passei por muita situação mesmo, assim, já tapei buraco de muita gente para poder entregar o sonho. Porque, às vezes, o cliente nem fica sabendo, porque eu não quero ir lá me mostrar, eu fiz isso aqui, sabe? Eu faço para ajudar. E muitas vezes aconteceu de, receber bebida, sabe? Coisa assim. Isso não me custa, o profissional vai chegar lá, ou então fazer outros serviços que era da profissional que estava cobrando para fazer, eu parar de fazer o meu serviço para poder fazer o serviço dos outros. Mas que bom que existem pessoas boas assim, porque eu creio também, Kelly, que essa tua doação é porque tu conhecesse os noivos, tu fizesse reunião com os noivos e tu sabe o significado do dia para eles. Então, não é só o casamento, não é só uma festa, é o dia deles, quem sabe, talvez seja o dia mais importante da vida deles. Então, realmente, profissionais a gente tem muito no mercado, mas a gente tem que saber quais os profissionais que a gente quer junto com nós num dia que é um dia tão importante. Porque, como eu falei, sempre vou repetir, não tem como voltar, né? Então, precisa realmente ter todo um cuidado, toda uma avaliação antes de contratar, sabe? Eu sempre falo que é importante conversar, a conversa, essa troca, mesmo que seja online. No online, tu já consegue olhar no olho da pessoa, tu já consegue se conectar. E tem que ter, não adianta. Tem que ter uma empatia, porque aquela pessoa, aquele profissional, ele vai realizar o teu sonho. Então, se tu não se der bem com o teu profissional, já nem contrata. Se tu viu na reunião que não está legal, já não contrata. Porque não vai ser legal mais para frente. Kelly, e a gente... Vamos começar do começo. Eu vou casar, eu quero te contratar. Querendo ou não, já comecei a pensar ali sobre a decoração. Mas a decoração, a partir do momento que eu te contratei e falta aí 1 ano para o meu casamento, eu posso já começar a pensar nela ou tu acha que eu ainda posso esperar mais um pouco? Te contratar, garantir você no meu evento, mas posso esperar mais um pouco para pensar nela? Mai, no primeiro momento a pessoa já tem algo em mente. Sim. Sabe? Já tem alguma, mas geralmente muda, tá? Só, assim, alguns casos, poucos, de uma noiva muito decidida, que fechou 2 anos antes e continuou a mesma decoração, mas normalmente muda. Então, o que é o meu conselho? 1 ano antes, vamos supor, falta 1 ano para o casamento. Vai salvando todas as tuas expectativas, todas as tuas referências, para daí lá 3 meses antes a gente bater o martelo. Então, eu fico sempre à disposição, ali no WhatsApp, né? A gente tem as reuniões de visita técnica, reunião de layout, que é feito também enviado, né? Para a pessoa já ter uma noção de espaço e tudo mais. Então, 3 meses antes é que a gente bate o martelo. Então, 1 ano antes, se tu for bem decidida, tu já pode definir. Mas, se não, eu sugiro esperar mais um pouco. Kelly, e já aconteceu de vocês decorarem um evento e chegar na hora, cliente, não gostei, quero que troque, quero que mude? Então, já aconteceu. E foi bem frustrante para mim,
confesso para ti que me abalou muito, porque eu sou humana, sou pessoa. Por mais que a gente tenha toda essa conversa, tem todo esse direcionamento antes, as inspirações e tudo mais, eu não sei te dizer. Tipo, depois até conversei com a cerimonial e tudo mais, né, para ver o que aconteceu. Não foi só comigo, ela tinha uma expectativa muito grande e um orçamento menor, sabe? A gente foi lá, ajustou, né? A gente está sempre disposto a ajustar e ajustar o que dá, o que é viável, né? Mas já aconteceu e não é nem um pouco legal. Por isso que tem que ser tudo muito conversado antes, porque isso... primeiro, porque abala, como que eu falei, o meu emocional, abala essa questão do teu profissional, sabe? Onde que eu estou errando? O que eu fiz de errado? E, na verdade, não era o erro meu, né? Foi a pessoa que não soube se expressar e tinha uma expectativa muito além. Porque as pessoas têm que entender que uma decoração de 10 mil e uma decoração de 20 mil... Tem muita diferença. Muita entrega vai ser completamente diferente. Com certeza. A gente vai dar o nosso melhor, tenho certeza, mas com certeza vai ter muitas coisas diferentes que não tem uma e vai ter em outra. Tipo assim, hoje as pessoas acham que a decoração é só flor, né? E não, os insumos estão muito altos, tudo, não preciso nem especificar. Então, hoje, os custos para fazer um evento, eles estão muito altos, mão de obra, enfim. Então, não é só flor. E isso que hoje a gente usa nessa parte de efeitos, né, de árvore, de arranjos aéreos, de suspensos, são flores permanentes. Por quê? Para já reduzir o custo. Porque se fosse fazer tudo natural, ia estar trabalhando aí com uma média de orçamentos muito fora. Só que, assim, tem profissionais cobrando um valor bem baixo, tu sabe, né, Mai? Sim. Só que, assim, o que eu já vou até aproveitar essa deixa? Eu não tenho nada contra, cada um sabe do que pode cobrar, né, do seu orçamento, enfim. Eu sei da minha equipe, eu sei do meu material, eu sei da minha entrega. Então, o valor que eu cobro é um valor justo, eu sei porque eu avalio sempre o mercado e eu sei do que eu vou entregar. Então, muitas vezes o cliente fecha algo bem mais barato, que eles me falam, né? Consegui alguém mais em conta. Não tem problema, a amizade é a mesma. Só que é bem diferente o que eles tinham me pedido. Para mim foi pedido algo muito massa e chegou no dia do evento, depois a gente já vê as fotos, né? E não se compara. Então, a pessoa também precisa ter um pouquinho de ciência sobre isso, né? E algo bem bacana tu comentar sobre isso, a gente até estava conversando essa semana, a gente foi fazer uma visita técnica junto para uma cliente e no caminho de volta a gente estava conversando, né, Kelly? O legal também é a gente, eu quero fazer um orçamento com 2, 3 profissionais. O mesmo que você pediu para um profissional, você pede para o segundo, você pede para o terceiro. Vai ter diferenças? Vai ter, porque todos não trabalham com o mesmo valor. Mas se você pediu para 2 arranjos, para o terceiro tu pediu 1, para o quarto tu pediu meio, com toda certeza o orçamento ele já vai dar muito diferente, né, Com Kelly? certeza. Então, assim, tem que ser justo, né? Eu sempre falo que o negócio tem que ser justo. Então, se tu pediu para mim um orçamento X, para os outros, porque vocês precisam fazer outros orçamentos. Não é chegar e fechar de cara, né? Vai lá, conversa, troca uma ideia, avalia como é que é a pessoa, vê se você vai gostar. E aí, depois, vai definir. Mas tem que ser justo, porque senão, com certeza, vai ser mais barato, mas é porque o orçamento não é os mesmos itens, né? Tem que ver o complemento, o que a pessoa está te oferecendo. E o que é muito importante, quase ninguém percebe. Vamos ver. Tem coisas que eu fico sem respostas. O que é muito importante. Na verdade, eu penso que tudo é importante, né? Mas, primeiro, acho que o ponto principal é realmente a essência do casal. É importante para a gente poder pensar no todo, né? E avaliando questão de decoração, o que é importante, hoje, eu sempre falo que a celebração é mais importante, que é o momento do casamento. Hall de entrada e mesa de doce. São os pontos que são os principais, assim. E o que as pessoas acham que é importante não é importante? As pessoas se apegam, às vezes, a uns detalhes tão bobos. Às vezes, a pessoa se apega a um detalhe de um guardanapo, que não vai fazer diferença, sabe? Ou então, uma papelaria de um banheiro, aquela caixinha do banheiro, são coisas que não são importantes. E as pessoas se apegam, às vezes, a essas coisas. Aos detalhes, aos detalhes. Né? Não que os detalhes não são importantes. Sim. Eles são. Velas, eu amo trabalhar com velas que entram nos detalhes. Mas, assim, às vezes,
Essas coisinhas pequenas que não aparecem, Sim. as pessoas ficam se apegando. Vamos colocar isso até como custo. Às vezes vocês querem economizar, mas nesses detalhes que às vezes não tem necessidade, que podem gastar com outras coisas e acabam gastando com esses detalhes que realmente quase ninguém percebe. Ninguém percebe. Fica bonito, um banheiro fica muito bonito, com a arte visual dos noivos fica bonito, mas realmente às vezes quer economizar, daí economiza nisso então e gasta com outra coisa. É igual quando a pessoa vai fazer uma lembrancinha. Hoje eu sempre falo que tem que ser algo útil ou comestível, porque já foi a época de... Eu não gosto de ficar usando termos, porque às vezes as noivas escolheram aquilo ali e vão me criticar, né? Sim. Mas, assim, às vezes tem coisas que a pessoa vai levar para casa e vai jogar fora, entendeu? Porque às vezes não vai gostar do cheiro, ou às vezes não vai combinar com nada. Então, faça algo útil ou comestível. Tipo copo, pelo amor de Deus, não façam copo. Ninguém mais usa copo. As pessoas jogam fora, as pessoas não levam embora. Então, são coisas que gastam dinheiro e não vai fazer diferença, sabe? Hoje, numa festa, assim, ó, até estava em reunião essa semana e eu ainda falei para minha cliente, ela queria ajustar o orçamento dela. Eu disse, cara, vamos investir numa entrada bem bonita. Daí eu fui dando algumas ideias para ela, uma mesa de doce. E daí, nas mesas, os arranjos, a gente faz tudo baixinho. Todos os arranjos baixos, coloco umas velas, porque os arranjos altos, eles ficam bonitos. Só que o salão que ela escolheu tem um pé direito baixo, então se a gente fizer todos baixinhos, a gente consegue reduzir o orçamento e ninguém vai perceber, vai ficar bonito igual. E a gente tem muito isso do arranjo baixo, do arranjo alto. Como lidar com isso também a respeito dos convidados, Kelly? Porque muitos clientes, às vezes, não querem o arranjo alto porque vai atrapalhar na mesa dos convidados a conversa. Porém, tem lugares que pedem um arranjo mais alto. Sim. Como lidar com essa conversa com o cliente? Então, Mai, eu sempre sugiro assim, a gente vai avaliar primeiro o orçamento, né? Mas quando o salão tem um pé direito muito alto, pelo menos alguns arranjos altos. Um cuidado muito grande que a gente tem quando vai investir nas peças são peças que sejam altas. Vidro, que dê transparência, não atrapalha, e alta. Hoje, as peças que a gente trabalha no vidro têm 70 centímetros de altura. Então, a pessoa consegue conversar tranquilamente que não vai atrapalhar, o arranjo estar lá em cima. E da mesma forma, o baixo. Ele não pode estar na altura dos olhos. Eu já fui, né, em festas de outros profissionais que coloca bem aqui, ó, na linha dos olhos. Aí a pessoa tem que fazer isso daqui. O que eles fazem? Pedem para retirar o arranjo da mesa. Isso não pode acontecer. O cliente pagou por aquilo dali. E vamos conversar um pouco sobre o buquê da noiva. Eu acho que é um dos momentos mais importantes do dia delas, porque elas sonham realmente com o buquê, com aquele momento da entrega, de receber ele. E como lidar também com essa entrega, porque é algo muito especial. Eu sempre falo que o buquê da noiva, ele é uma joia, né? Então, ele é único e não precisa fazer parte da decoração. Porque quando o buquê está na mesma paleta da decoração, com as mesmas flores, sabe qual é a impressão que dá? Que foi improvisado. Que foi esquecido o buquê e foi catado as flores da decoração e montado. Mas o buquê, ele é algo pensado. O que eu sempre faço, né, com as minhas clientes? Eu peço uma foto do buquê ou uma referência, do buquê, claro, mas do vestido. Porque eu preciso avaliar como que é o vestido para ver o que vai combinar, né? Se é um vestido que tem muita pedra, a gente não pode ter excessos. Se é um vestido mais liso, mais limpo, a gente vai avaliar também o horário do casamento, né? E outra coisa muito importante, quando as noivas vão escolher o buquê, a gente precisa avaliar a estação. Porque a gente tem flores de épocas, tulipas, copo de leite, peônias. Então, tem flores que não dão o ano todo, né? Então, isso é algo que eu também, quando a noiva me manda a referência, meu sonho é fazer com tulipas, mas no calor, não tem como. Primeiro, porque ela não tem. E se tem, ela vai abrir muito rápido. Então, a tulipa aberta ela não tem efeito nenhum, ela não é bonita. Então, tudo isso precisa ser conversado com antecedência. Mas, assim, já aconteceu uma situação que foi até bem chato, porque a noiva tinha um sonho da flor tal e não tinha. Eu tentei trazer de fora, sabe, importada, e não tinha o que fazer. Ela ficou bem chateada, mas depois, no final, deu tudo certo. Eu preparei um buquê bem especial para ela, que a gente sempre coloca muito amor no que faz, né? Mas é basicamente isso. A gente faz toda essa avaliação do vestido, do horário, do local, para daí poder chegar no melhor resultado do buquê. Não é só pensar, né? Que só a decoração, não, tem que avaliar tudo. Tem todo um estudo por trás. E o que acontece por trás da montagem que ninguém sabe, que ninguém percebe? Muitos perrengues. Então,
normalmente, né, a gente faz a visita técnica antes para poder já avaliar tudo. E só que assim, muitas vezes a gente chega no dia da montagem. Agora recente também aconteceu. A noiva foi lá e contratou uma baita de uma pista de dança, aquelas de grid de X com um monte de iluminação, que eu não estava sabendo. E aí chegou lá, já quebrou minhas pernas, como se diz. Tive que mudar algumas coisas do layout, né? Também acontece muito do cliente pedir muitas coisas suspensas, só que tem locais que não comporta, que eu não consigo pendurar num gesso, por exemplo, ou num teto de isopor. Então, tudo isso é feito na visita técnica, essa conversa. Mas já aconteceu uma vez que eu falei para a cliente que ia dar. E aí chegou no dia, o meu marido, que é o Michel, que é meu braço direito, ele chegou lá e disse, não vai dar. Eu disse, então agora tu vai dar o teu jeito, porque eu falei que ia dar. E aí, nossa, foi bem complicado, assim, foi tenso, mas a gente deu o jeito. Ele mexeu os pauzinhos dele e a gente conseguiu resolver. E fora as outras coisas, tudo que acontece, né? Chega no evento, muitas vezes a carga e descarga é horrível, só dá para chegar. Chegou o DJ, chegou a decoração, e agora quem é que vai descarregar primeiro? A gente tem que estar dando esse jeito, também, né? As escadas também, a gente chega no local para trabalhar, nossa, tem uma escadaria gigante, a equipe já fica de cara feia, isso dali já acaba refletindo, né? Só que assim, cara, vamos lá, vamos trabalhar que tem que fazer o negócio acontecer. E qual foi a situação que vocês já tiveram que improvisar? Essa que você acabou de falar já foi uma dessas. Mas teve mais alguma? Olha, o improviso, ele não deveria, mas ele caminha lado a lado com a decoração, sabe? Já aconteceu de a gente fazer a... Ai, eu tô até com vontade de rir. De a gente fazer o checklist, né? Que eu faço tudo, eu imprimo, a gente carrega todo o material e simplesmente esqueceram do bolo fake. Que nesse caso o bolo fake era meu. E aí, o que que faz? Eu estava lá no meio do nada, numa cidade que eu não conhecia ninguém, o que que eu vou fazer da minha vida? Gente, primeiro eu dei um piti, quase infartei, daí a minha equipe estava ali comigo, a gente começou a abrir ali no Instagram, lojas ali da cidade, e eu fui lá e consegui alugar um bolo fake. Não era o meu bolo, porque não tinha tempo hábil para a gente vir até Santo Amaro, sabe? Uhum. Então, aí eu tive que improvisar o bolo fake com outro, que não era o que a gente tinha combinado, mas depois com as flores ficou tudo certo, mas o bolo estava lá, deu tudo certo. Esse é algo que eu lembro agora, mas já aconteceram muitas, né? Muitas e muitas histórias. Imprevisto sempre tem, na verdade a gente tem que lidar com ele, né? Sim. Principalmente a gente que é cerimonialista, semana passada no evento, assim, a gente tem que lidar com muito. Muito. Então, não tem nem tempo para te pensar muito. Realmente, tu tem que vestir a camisa. Não, e outra... Bola para frente e vai. Teve um evento também que aconteceu que normalmente as pessoas acham que, tipo assim, nem sempre o guardanapo é incluso com a decoração. Alguns casos eu forneço, alguns casos não. E aí, nesse caso específico, a gente fez a reunião, eu fiz o checklist e estava escrito que o guardanapo era com a louça, né, junto com o fornecedor. E aí chegou na hora, no dia do evento, sabe quando dá aquele estalinho assim? Eu fui confirmar com a cerimonialista, não, o guardanapo é contigo? Eu disse, não, olha aqui, na reunião a gente definiu, não, porque está incluso contigo. Ela ficou batendo de frente comigo, resumo da história, eu tirei do meu bolso e levei o tal do guardanapo para não me queimar, sabe? Mas é muita coisa que acontece por trás, é muitos B.O.s. Muitos que às vezes vocês não sabem, mas a gente lidar com eles todo dia. Nossa, muitos. Mas hoje o que eu faço? Eu já estou sempre preparada. Plaquinha de cerimônia. Quantas vezes a cerimônia olha, dei as plaquinhas da cerimônia, o suporte da aliança e a cestinha está contigo, né? Aí eu só olho, não estava no checklist porque não ia precisar. Ah, tá bom, eu tenho ali. Eu já levo para não correr risco. Kelly, e vamos falar um pouco mais sobre decoração, sobre o barato sai caro na decoração. O que é o barato sai caro na decoração? Então, isso é algo que tem um leque muito grande, né, para falar sobre isso. E, com certeza, cada um vai ter uma opinião, mas eu penso assim... eu sempre uso os meus eventos como exemplo, né? Aconteceu uma situação que foi um casamento ao ar livre. E, gente, como eu falei para vocês, sempre que é ao ar livre, a gente deixa o cliente muito ciente. E eles estavam com orçamento baixo. Eles não estavam dispostos a investir muita coisa.
E o salão, na verdade não era o salão, era uma casa, ela não tinha estrutura para comportar aquele evento. E então era uma tenda, basicamente uma tenda na beira da praia. E aí a gente pegou, explicamos para eles o que tinha que ter, precisaria disso, precisaria daquilo. Não, a gente não está disposto, a gente não quer fazer esse investimento. Tudo bem, a gente fez conforme eles pediram. E o que aconteceu? Acredito que 1 hora, mais ou menos, antes de começar a cerimônia, deu uma tempestade, um vento muito forte, com uma chuva, e destruiu a decoração. Nossa. Assim, por causa de R$ 2.000 que eles não quiseram investir, danificou muito. Eu tive uma perca muito grande de muitos vidros, né? Molhou, a gente era estilo finger, sabe? Então a gente tinha uma mesa bem bonita comunitária, era um casamento temática fundo do mar, então com conchas, com detalhes, tudo pensado, sabe? Os pratos a noiva escolheu, o detalhe do guardanapo com pérola, tudo muito pensado, muito caprichado. Tinha o lounge também, a mesa do doce também com velas, com areia, tudo muito pensado. Simplesmente destruiu. A equipe toda, graças a Deus, né, a equipe de garçom, a equipe do pessoal da cozinha, eles pegaram junto com a gente e a gente conseguiu, o pouco que sobrou, a gente recolheu para dentro do local, uma cozinha fechada. Esperamos a tempestade passar e a gente remanejou. Tipo, os cacos que sobraram a gente teve que utilizar. Desculpa a minha expressão, mas foi o que aconteceu. A piscina estava cheia de balão, os balões voaram todos, sabe? Então, assim, o barato sai caro. Porque por causa de R$ 2.000 que eles não quiseram uma proteção, que era um plástico transparente ao redor, só para se firmar caso precisasse, sabe? Aqueles plásticos. Eles não quiseram e deu uma baita dor de cabeça que danificou. Nossos clientes maravilhosos, quando vocês conversarem com nós falar, não, mas investe um pouquinho porque vai valer a pena. Realmente, no final, vale a pena. Vale. A gente não está aqui para tirar o dinheiro de vocês, ou para... Não é besteira. Se a gente está dando essa sugestão é porque a gente tem experiência. Já sentimos na pele o que é. Então, imagina, eu há 20 anos, nossa, muita situação que aconteceu, de tipo assim... de ter que resolver, assim, até na época, quando a minha mãe trabalhava, aconteceu do vestido da noiva, né, a barra, soltar, descosturar, e daí na época não tinha, tipo, cerimonial, era um valor muito fora, o pessoal não contratava. A gente estava lá ajudando, sabe, a alinhavar o vestido, fazer coisas assim que para poder realmente resolver a situação, né. E qual o maior erro que pode ter numa decoração, que pode causar um impacto muito grande, mesmo você gastando muito? Vamos ver. Também é algo que tem vários nichos, vamos se dizer, né? Mas eu sempre penso que os excessos, sabe? A gente precisa ter um equilíbrio de tudo. Vamos supor, se a pessoa está disposta a investir R$ 100.000 numa decoração, ela precisa ter um evento nesse padrão. Então, ela precisa ter uma comida muito boa, uma bebida muito boa, uma banda muito boa, sabe? Uma iluminação sensacional. Tem que estar tudo à altura, né? Não adianta a pessoa querer investir muito e chegar no dia faltar bebida. Eu fiz um já também, que aconteceu, e eles queriam a decoração, era a prioridade. Chegou no dia, a bebida estava quente, faltou comida, faltou carne no buffet. Entende? Então, isso é um baita erro. Tudo tem que estar em harmonia. A decoração é importante, obviamente. É o meu trabalho e eu sempre vou defender meu trabalho. Só que, qual é a recordação que vai ficar do dia? Eu fui naquele casamento, faltou carne no buffet, a bebida estava quente. Vocês entendem? Então, a gente tem que cuidar com os exageros. Então, esse é um baita de um erro. Assim, eu penso que tudo tem que estar muito alinhado e sempre confiar no profissional, né? A gente já está encerrando. Já estamos indo para os finalmente aqui do nosso bate-papo, que está bem gostoso, né, Kelly? A gente poderia ficar aqui assunto tem. Falando sobre decoração, tantos assuntos. Mas o que analisar quando for contratar uma decoração? Tanto na parte da cerimônia, quanto uma cerimônia na igreja, ao ar livre, a recepção. O que eles analisarem? Na verdade, eu penso que a análise ela precisa ser referente ao profissional. No meu caso, vou me usar como exemplo, né? Como eu falei, o ramo hoje temos muitos profissionais. Vocês precisam contratar uma pessoa que vai estar disposto a caminhar do teu lado, do teu sonho, sabe? Que não vai ficar arrumando empecilho. Esse salão aqui não é legal.
Esse lugar aqui não vai ficar legal para a cerimônia. A gente foi lá essa semana na reunião, a noiva tem o sonho de fazer a cerimônia naquele local. Pode ser que teria outra opção que eu poderia sugerir para ela, mas eu sei que aquilo dali é importante para ela. Então, o profissional, ele precisa ter esse cuidado, esse carinho, né, de não querer se impor demais. Então, eu penso que o cliente precisa avaliar o profissional antes de contratar, para depois poder ter o resultado que ele espera. Como é que vai ser esse antes? Eu vou ter possibilidade de escolher a minha decoração? Eu vou ter como escolher os móveis? Ou é uma venda casada que é uma surpresa, vai chegar no dia e é o profissional que escolhe, entende? No meu caso, eu deixo o meu cliente muito à vontade para poder escolher, para poder trocar. E, então, eu acho que isso é algo que precisa ser avaliado, sabe, de modo geral. E falando sobre a decoração, realmente é a essência da pessoa. O que você quer passar nesse dia? Qual que é a tua ideia? Tu queres um casamento romântico? Tu queres um casamento clássico? Tu queres algo rústico? Então, você tem que tentar, né, realmente transparecer isso no grande dia. Essa é a minha opinião. A Kelly, essa decoradora maravilhosa, ela tem uma frase que eu levo para a vida. O céu é o limite. E realmente ele é o limite. Mas também a gente quer deixar aqui, entre aspas, a vocês. O céu é o limite, porém, venham com a cabeça aberta. Venham com a essência de vocês, venham com o plano A, venham com o plano E, com o plano B. Eu sempre costumo dizer que a gente sempre tem que ter o A, porque se a gente pensa no B, porque o A já não vai dar certo. Mas, realmente, quando a gente, por exemplo, trabalha com o casamento ao ar livre, a gente tem que ter esse pensamento mesmo do plano B. Mas venham com a cabeça aberta, venham com a cabeça sabendo que vocês podem estar recebendo sugestões. A gente está aqui sempre para estar guiando vocês nos melhores caminhos, nos melhores passos, sabendo que vai dar certo, né, Kelly? Com certeza. O profissional nunca vai oferecer algo que não é bacana para vocês. Tem situações, às vezes, essa parte chata quem faz é o Michel. Eu falo para ele, agora vai lá resolver. Burocráticas que acontecem, às vezes a gente chegar num salão, o salão está cheio de mesa, cheio de cadeira, para a gente retirar algo que já está especificado no contrato que a gente não faz. Sabe? Então, só que assim, a gente está ali, vamos lá, vamos resolver. Não vou ficar ligando para o meu cliente, fulano, eu vou te cobrar uma taxa a mais porque eu vou ter que tirar as cadeiras do salão. É claro que a gente fica chateado, porque se está no contrato, a pessoa precisa saber que não, né? E isso acaba atrapalhando a nossa logística. Então, assim, vocês precisam confiar nos profissionais que vocês estão contratando, porque a gente está aqui para executar o sonho de vocês. Ninguém vai querer fazer nada que não vai ficar legal. É a mesma coisa quando a noiva vem com uma ideia que eu sei que não vai ficar legal, porque a gente tem essa visão. Eu quero usar isso com aquilo. Olha, tu tem certeza? Mas é que eu gosto. Então tá, mas pode acontecer isso, 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 isso. Então, se a pessoa decidiu, ela foi avisada, ela foi alertada, então depois ela não pode vir reclamar. E qual é o sonho da Kelly, da Conceito Decor? Essa pergunta, esses dias eu te falo que eu fiz para mim mesma, né? Para quem não sabe, faz 1 ano e alguns meses que a gente trocou o nome da empresa e nasceu a Conceito Decor, né? E eu sempre, antes de eu tenho um filho de 6 anos, então antes de eu ter o Miguel, eu imaginava, assim, uma coisa. E hoje eu imagino outra, né? Então, hoje, o que eu penso? Qual que é o meu sonho? Continuar realizando sonhos de forma muito exclusiva, de forma muito personalizada, sabe? Para que eu possa realmente me dedicar ao máximo para aquele casal, para aquela família de debutante, né? Para aquele cliente, realmente. Então, a gente chega a atender 2 eventos por final de semana, né? A gente tem uma equipe preparada para isso, mas a cada dia que passa, eu vou diminuindo a minha agenda, porque eu quero realmente trabalhar com exclusividade, para que eu possa dar a melhor experiência para o meu cliente, para que ele tenha, assim, o melhor processo, sabe? Aquela coisa gostosa, leve, que depois sintam saudade. Que saudade do planejamento do casamento, que não seja aquela coisa chata, amassante. Então, a minha vontade hoje é essa, sabe? Eu graças a Deus, também estou conseguindo ir para muitos lugares, né? Para outras cidades. A gente já foi Tubarão, a gente já foi para Lages, a gente fez agora, vamos fazer um em Urubici, Alfredo Wagner, a gente está com procura para Campos Novos, Nova Veneza. Então, Deus, ele está levando a gente para muitos lugares. Então, eu acredito que já é
isso já é resposta das minhas orações e já é um pouquinho do que eu tenho dentro de mim, que é o meu sonho, né? E vem uma festa do Divino agora também, né, Kelly? Sim, em Primeiro julho. ano, primeira festa do Divino. Primeiramente, parabéns para vocês. Tenho certeza que será um sucesso. A decoração será linda, maravilhosa. Com toda certeza, os festeiros escolheram muito bem a empresa. E como é que tá o coraçãozinho, essa espera? Vou te dizer, vai ser em julho, né? Para quem não sabe, na Enseada de Brito, vão lá prestigiar o nosso serviço, que vai ficar sensacional. Isso é algo também que há muito tempo atrás, sabe aquela vontadezinha no coração, né? Aqui em Santo Amaro, é uma festa muito grande também, sempre tive essa vontade, né? De fazer a festa do Divino. Já tive procuras em outras festas e nunca dava por conta da agenda, já tinha casamento, né? E aí, esse ano, quando eles me procuraram, sabe aquela coisa assim, ai, meu Deus, eu fui lá, eu e Michel, né, a gente atendeu a família, que é uma família, né, e entendi a ideia deles, montei o projeto, encaminhei, daí eles ficaram um tempo até dar o retorno, e eu fiquei orando, pedindo, né, que eu sou uma pessoa que tem muita fé. E eu fiquei pedindo muito, olha, Deus, se for da tua vontade, eu quero realizar esse sonho de fazer essa festa, porque todo mundo fala que é maravilhoso. E eles fecharam com a gente, início do ano, e quando ela me ligou, assim, eu não estava nem conseguindo acreditar, sabe? Que foi assim, nossa, eu fico arrepiada só de pensar. E a gente está bem empolgado, então em julho, gente, vai vir uma baita festa, muita coisa massa. A gente já está começando a preparar algumas coisas, né? Mas a gente está aguardando uma reforma também lá no salão, então tem coisas que vai ser só mais para frente. E eu vou mostrar tudo lá no nosso Instagram, para quem quiser acompanhar, com certeza vai ser muito especial. E eu já desejo para vocês muito, muito, muito sucesso, que essa festa seja linda. Não só essa festa, mas todas que, com toda certeza, vão vir por aí. Aos nossos noivos, aos clientes de vocês, tenham certeza que vocês estão em ótimas mãos. A empresa da Kelly é uma empresa maravilhosa, empresa de família, uma empresa responsável. Eu sempre gosto de indicar fornecedores que têm essência, que têm um comprometimento, porque isso é muito importante. E a Kelly sempre é uma das nossas fornecedoras que está ali sempre na nossa lista no topo, porque eu sei da entrega, eu sei do comprometimento. Eu sei o que ela preza por cada cliente, então, com toda certeza, vocês sempre estarão em ótimas mãos com a Conceito Decor. E, Kelly, para a gente encerrar, eu não poderia deixar de pedir para você contar uma história para nós. Ou pode ser um perrengue, ou pode ser uma história bonita, mas nesses 20 anos, um pouquinho mais, eu sei que tu deve ter alguma história aí para contar para nós. Então, escolhe uma história aí e conta aqui para nós. Realmente são muitas histórias, assim, de superação, de felicidade, enfim, né? Mas eu vou contar, então, uma que eu realmente... foi um perrengue que aconteceu, que na semana do casamento, o nosso caminhão simplesmente deixou a gente na mão. E eu tinha que executar o evento. Não, já estou falando errado. O nosso motorista deixou a gente na mão e os meus pais tinham se separado recente. Eu tinha 18 anos na época e, cara, como é que nós vamos fazer agora a decoração? O que nós vamos fazer? Não é assim, na época não tinha frete em qualquer esquina igual tem hoje. Liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro. Graças a Deus a gente conseguiu uma pessoa que levou o nosso caminhão, conseguimos chegar. E nesse mesmo evento, gente, aconteceu... Na ida, a gente teve que dar 2 viagens, o caminhão daí estragou. E o caminhão, a gente não conseguiu chegar com o restante do material. Foi lá em São Pedro de Alcântara. Nunca vou me esquecer. Eu e a minha mãe, a gente chorava, tá? O caminhão. E aí a gente pegou meu tio, ligou na hora. Tio, por favor, salva a gente. Ele veio com a caminhonete dele. Ele era, tipo, na época, né? Tanto tempo atrás, não tinha... Ele veio com a caminhonete dele, a gente conseguiu botar algumas coisas em cima da caminhonete e fomos. Gente, os noivos estavam começando a chegar no salão e a gente estava finalizando a decoração. Foi assim, tenho certeza que foi Deus, sabe? Porque foi um evento bem complicado
Então, hoje a gente sempre busca, né, não correr risco, começar tudo com antecedência, porque quando é tudo muito no dia, muito arriscado, né? Então, isso é algo, Mai, que eu realmente não consigo esquecer, sabe? Tem outras histórias, tem histórias lindas, maravilhosas, nossa, de famílias incríveis. A gente, graças a Deus, tem muitas famílias maravilhosas, mas essa me marcou muito porque eu quase não consegui entregar o sonho. E eu prezo muito por isso, né? Então, por uma coisa, um acaso do destino, como se diz, eu quase não consegui. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, em cima do laço, mas conseguiu. E por isso que eu indico muito, porque eu sei o quanto ela preza, a gente já passou por situações aí em eventos, né, Kelly? E eu sei como é a Kelly, eu sei da entrega dela, eu sei como ela faz o possível e impossível para realizar realmente o sonho de cada cliente. A gente move montanhas. Exatamente. Kelly, nosso papo está acabando por aqui. Gostaria muito de te agradecer por ter aceitado vir conversar um pouco mais com nós, tirar todas as dúvidas dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros. Desejo para vocês todo o sucesso do mundo, que a Conceito Decor só vai e vai. É um prazer imensamente ter você aqui no Papo de Cerimonialista. Imagina, Mai, eu que te agradeço pelo convite. Tu sabes, né, que eu te admiro muito pela mulher forte que tu é, pela mulher guerreira. Te desejo todo o sucesso do mundo. Tenho certeza que a tua trajetória vai ser incrível, né? Como você mesmo falou, começou há pouco tempo, mas assim, ó, eu já consigo ver lá na frente que tu vai crescer muito e muito, e tu pode sempre contar com a gente, porque tu precisar, tu também sempre está nas nossas indicações, né? Porque se a gente indica é porque o profissional é bom, ele é comprometido, e a Mai, gente, ela é sensacional, ela é cuidadosa, ela é empenhada, então assim, ó, podem confiar de olhos fechados, não é porque eu estou na frente dela. Então, para mim, foi uma baita... felicidade estar aqui contigo, né, nesse dia, realizando aqui um pouquinho dessa nossa conversa e tirando um pouquinho das dúvidas. E o que precisar, pode contar comigo. Muito obrigada. E encerramos o nosso terceiro episódio, Papo de Cerimonialista, com Kelly, da Conceito Decor.